Bom dia a todos, no ar, Altos Papos com Cida Furacão. Quero agradecer a alta audiência, 20 mil visualizações, uau, na nossa última entrevista. Só tenho que agradecer, deixando claro que o Grupo das Mulheres e Homens Valentes é o pioneiro desse projeto Altos Papos com Cida Furacão, e nós estamos em todas as redes sociais. E hoje é com muito prazer que eu quero participar a vocês, que estamos com a Andréa Matarazzo. Andréa, obrigada por ter vindo. Cida, obrigado você. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, com toda a sua audiência, com seus amigos, e para falar da nossa cidade, com o maior prazer. Perfeito. Então vamos começar, Andréa, dizendo quem é você, pessoa. Quem é o Andréa Matarazzo? Para que as pessoas possam conhecer. Quem eu sou um cidadão apaixonado pela minha cidade e que encontrou a realização profissional na vida pública, na área pública. E é onde eu costumo trabalhar e continuo trabalhando até hoje. Ótimo. Me diz uma coisa, você tem várias nomenclaturas. Você já foi vereador, já foi subprefeito da Selma, é isso? Fui. Comecei no final dos anos 90 com o Mário Covas, né? Me convidou para ser secretário, na época fui presidente da CESP. Uau, Mário Covas? Depois fui secretário de energia do Mário Covas. Em seguida, fui para o governo do Fernando Henrique como ministro de comunicação social dele e depois embaixador em Roma. E aqui em São Paulo, eu voltei de Roma, fui subprefeito da Sé, secretário de subprefeitura, secretário de serviços. Depois, fui para o governo do Goldman, conserva, fui secretário de Cultura do Estado de São Paulo e aí me elegi vereador. Tudo isso para me preparar para um dia ser prefeito de São Paulo. E a gente vai chegar lá nessa pergunta. E qual dessas nomenclaturas, desses cargos, te fascinou mais, Andréa? A cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, porque é onde você está em contato diretamente com as pessoas e você entende o quanto você consegue transformar a vida das pessoas para melhor. O trabalho dentro da cidade, dentro da prefeitura, você percebe ele imediatamente, para o bem e para o mal, quando você faz as coisas. E a prefeitura, para mim, o que me fascinou é que ela é uma aula de humildade. Para você ter um bom desempenho, você tem que ouvir as pessoas, saber que você tem que só ouvir. O seu trabalho é escutar e resolver problemas, não tem outra coisa para fazer em São Paulo. Então, com isso, você aprende que aquela velha máxima, né, do mercado, o cliente tem sempre razão, né? E é um fato, que é uma cidade com 12 milhões de pessoas, com muitos problemas, uma cidade que todo mundo gosta de dizer que é rica, ela pode ter muitas riquezas, mas economicamente ela tem muitos problemas, como, por exemplo, 3 milhões de pessoas sem saneamento básico e mais de 1.200 favelas. Então, tudo isso são problemas a serem resolvidos e é exatamente o que me fascina. Eu gosto de resolver problemas. Ai, que ótimo. Então você gosta de desafios, é claro. Gosto. Eu acho que a gente é movida a desafios, né? E o lado gostoso da vida é você conseguir vencer desafios, e principalmente quando são desafios que você percebe que você faz o bem. Perfeito. Quando você foi secretário das subprefeituras, não é isso? Sim. Cuidando de todos os subprefeitos, nós temos hoje quantas subprefeituras? 32? São hoje 32, na minha época eram 31 subprefeituras. Isso, 32. O que você achou mais difícil? Porque veja bem, você era o gestor, você que cuidava abaixo do prefeito, de todos os subprefeitos. O que você achou difícil esse desafio ou não? Na época eu acumulava também a Secretaria de Serviços, tinha limpeza pública, o serviço funerário e iluminação pública. Não achei difícil, eu acho que eu gosto de gerenciar pessoas, eu conheço a cidade, cada metro quadrado, e a minha tese é do quem quer faz, quem não quer manda. Então é você estar presente junto aos problemas para resolvê-los, né? Eu trabalhava 24 horas por dia, porque estava na descrição do cargo de subprefeito ou de secretário,
que você tem que acompanhar os problemas, eles não se resolvem por conta própria e nem surgem por obra do Espírito Santo. As coisas acontecem em função de algumas variáveis e você tem muitas delas, você tem controle. Então, por exemplo, você tem alagamento quando você não limpa sistema de drenagem durante os meses secos. Por exemplo, esses meses agora, estamos nesse frio louco que você não sente, mas eu sinto e está bem. O André estava falando que eu sou muito calorenta, né, André? Esse é o momento onde você tem que estar com as equipes de limpeza de bueiros, de reformas de galerias, de limpeza dos piscinões, limpeza dos córregos. Você tem que fazer tudo isso nesse período de seca, para quando começar a chover, você não ter os problemas de alagamento. Então, a cidade, a gestão da cidade é uma coisa muito dinâmica. Você tem que estar atuando no dia a dia, mas ao mesmo tempo planejando e preparando para o dia seguinte. Perfeito. E me diz uma coisa, quando o prefeito ele ganha, né, ele promete bastante coisas. Aí ele ganha. Mas quem é que ganha realmente? Quem é que perde? Eu vou te explicar melhor. Nós sabemos, eu acho que a população muitas vezes é um pouco cruel. Às vezes. Por quê? Porque quando o prefeito ganha, ele promete um monte de coisa, mas nem tudo ele pode fazer. Porque só quem entra lá sabe como funciona. Nós temos aí todos os vereadores que estão supervisionando o trabalho da prefeitura, né, Andréa? Então, está. Mas na tese, vamos colocar que eles estão aí supervisionando todo o trabalho. Então, na verdade, o prefeito, ele tem um monte de gente que vê o trabalho dele, né? As coisas não são como nós estamos aqui, temos um cenário. Mas quem está lá tem outro cenário. Você concorda? Eu concordo mais ou menos. Eu acho que o primeiro ponto, alguém para se candidatar a prefeito, ele tem que saber o que ele pode prometer e o que não pode prometer. Esse é o problema. Não pode mentir. Não pode mentir, não pode iludir. E não pode se iludir. Por que eu digo isso? Porque tem aquele que se candidata mentindo e tem aquele que se candidata por desconhecimento, que ele não tem noção do que é a cidade, falando coisas que não vão acontecer porque simplesmente não dá para fazer em São Paulo. Então, e cabe à população julgar também o seguinte, prestar atenção para ver se a pessoa está mentindo ou se a pessoa é inexperiente, porque uma pessoa inexperiente, sem talento para o cargo, também vai mal. É mais ou menos como você contratar um professor de educação física, tá certo? Para dirigir um centro de química. Não vai funcionar, porque ele não é preparado para aquilo. Então, para você ser prefeito de São Paulo, é o cargo de consagração da vida pública de alguém. É o topo da carreira de alguém, não é o começo da carreira de alguém. Então, muita gente entende que já começa como prefeito, vai ser governador e depois vai ser presidente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prefeito, você precisa de muita experiência e conhecer muita cidade. E eu diria que ser prefeito de uma cidade como São Paulo é muito mais complexo do que ser governador do estado de São Paulo, mas muito mais. Muito mais. Não, e é completamente diferente e requer talentos diferentes, né? Por exemplo, para ser prefeito você precisa gostar de problemas, você precisa ser detalhista, você tem que ter paciência e tem que querer ser apenas prefeito. A gente tem que prestar atenção, não pode ter mais gente que usa a cidade de São Paulo como um trampolim para outras posições. Você tem que ser prefeito 24 horas por dia, 4 anos. Depois que acabar, você pode até pensar se você vai querer fazer alguma coisa ou não. Mas o fato é que São Paulo exige dedicação exclusiva e exige paixão. Perfeito. Mas você não acha que quando o ser humano, né, ele chega nesse topo que você diz para ser prefeito, é igual, agora eu vou te dar um exemplo, é igual um quadro. Você põe um quadro, André, na sua casa e você fica por um bom tempo aquele quadro na parede. Só que um belo dia você vê que aquele quadro não está legal. Ele precisa ser colocado em outro lugar que fica super mais bacana. Te dei um exemplo bem simples para dizer que o prefeito também, ele está aprendendo com a gente, né? Ele aprende com os problemas. Nem sempre
ele está, por mais que uma pessoa seja experiente, ela consegue, né? Ela consegue logo no início já fazer. Você pode aprender os problemas, cada dia é um problema diferente. Mas você tem que saber lidar com a Câmara de Vereadores, você tem que saber lidar com. Você tem que saber lidar com o Tribunal de Contas, tem que saber lidar com o Ministério Público. O mínimo, você né, André? Tem que entender como funciona a sociedade, né? Você tem que entender a máquina pública, saber como é que administra a máquina pública, fazer ela andar. Não, tem que ter experiência. Prefeito de São Paulo não dá para ser o primeiro cargo executivo da pessoa, não. Tem que passar por secretarias, tem que passar pelo legislativo preferencialmente. Eu, por exemplo, quis ser na prefeitura, antes de me candidatar, quis passar por tudo. Eu fui subprefeito, quis começar como subprefeito. Eu sabia que entendendo uma subprefeitura me facilitaria depois para você fazer outras coisas. Como é que eu poderia mandar numa subprefeitura sem saber como é que resolver o problema dela? Eu sei o que é a perfeito que você de um subprefeito. Depois fui secretário. Aí eu sempre lidei com os vereadores, mas eu achei importante me candidatar a ser vereador para entender como é que funciona a Câmara, o que motiva um vereador, né? Então eu acho que com todas essas coisas eu fui me preparando para ser prefeito. Depois eu ocupei secretarias de Estado, secretarias de município, ministérios. Claro que isso não, você não precisa tudo isso, mas não dá para ser o que eu digo, não dá para ser o primeiro. Você não pode aprender na prefeitura, né? Você tem que ir preparado para a prefeitura. E isso eu concordo plenamente com você. Só para deixar claro que cada dia, quando você está na prefeitura, vem um assunto, vem uma situação diferente e você tem que se moldar até a população que você tem. Então é uma surpresa a cada dia. Então eu ainda acho que o prefeito aprende muito com a população e os seus problemas. Claro, é um desafio a mais. Só para deixar claro isso. Principalmente ser humilde, né? Eu acho que isso é uma coisa, é uma característica do cargo de prefeito. Se você não tiver, não vai funcionar. Você tem que ter convicção e saber também que resolve, quem conhece as prioridades e o problema do lugar é quem mora e quem trabalha no lugar. Por exemplo, conhece os problemas aqui do Parque Nossa Senhora do Carmo, quem mora por aqui, quem trabalha por aqui. Perfeito. Não é sentado lá no Anhangabaú que eu vou definir o que vai acontecer por aqui. Como eu estou vendo, por exemplo, aqui na frente da sua casa, tinha um parque lindo aqui, que era um clube, lindo. O prefeito Haddad resolveu fazer um céu, ele destruiu o bairro onde esse céu onde ele colocou. E aqui você tem espaço à beça para pôr céu em outro lugar que não teria destruído o urbanismo aqui do bairro, que era um bairro arejado, enfiou um negócio imenso asfixiando toda a região. Para que fazer isso? Porque queria fazer céu correndo, deixar a marca para inaugurar na gestão dele. Não aconteceu nada disso. Recomeçou a andar agora. Esse céu de graças a Deus. Sabe lá quantos anos, né? Então essas coisas que você não pode fazer, você tem que saber ouvir as pessoas. Se tivesse perguntado aqui, teriam dado para ele a opção onde ficaria melhor o céu. Realmente não foi perguntado, né? Mas as obras, né? O Bruno veio aqui, disse que ia continuar, está continuando e nós temos só que agradecer. Deixa eu te perguntar uma coisa, você vai ser candidato a prefeito? Não, eu claro, não tenho a menor dúvida, serei candidato a prefeito, estou trabalhando para isso há muito tempo. Como eu te disse, desde que eu fui subprefeito, eu venho aprendendo, estudando a cidade, conhecendo a cidade e principalmente definindo as prioridades, que é outro problema sério. Nós não podemos ficar em achar, como a maioria entende, a maioria uma parte dos paulistanos, que a cidade de São Paulo termina na Avenida Paulista. Ao contrário, eu acho que o centro expandido de São Paulo tem coisas a serem feitas, mas a prioridade não está no centro expandido, a prioridade está na periferia, nas bordas da cidade, que o poder público abandonou a infraestrutura no século XIX. Você ainda tem aqui partes com iluminação péssima, asfaltamento e buraco não vamos nem precisamos dizer, vamos falar de coisas de infraestrutura que você precisa, desde hospital, de postos de saúde, enfim, de segurança, e a prefeitura tem muito a ver com a segurança, quando você trabalha na organização urbana, na ordem urbana, você não deixar capim alto, sujeira nas ruas,
iluminação ruim, poste quebrado, árvore quebrada, lixo na rua. Quer dizer, tudo isso você precisa melhorar e muito. A periferia, como eu disse, está sem saneamento. Você tem 3 milhões de pessoas ainda sem saneamento básico em São Paulo. Você tem muitas favelas, mais de 1.200. Você precisa trabalhar na urbanização de favelas. Na hora que você trabalha a urbanização de favela, você também está legalizando as áreas, dando título para o cara, a escritura para a casa dele. E principalmente, na hora que você faz a regularização fundiária dos lugares, né? Por exemplo, aqui em Itaquera, se você regulariza bastante áreas, em Itaém, se for para a Zona Sul, também. Quer dizer, essa é uma prioridade da cidade, levar os empregos para perto das pessoas. Muito bom, isso a gente está precisando muito aqui na Zona Leste. Não tem dúvida, a Zona Leste tem quase 4 milhões de pessoas que se deslocam até o centro todos os dias. Isso não tem o menor cabimento. Obriga as pessoas a quase dormirem pouquíssimo, ficarem um tempão, muito tempo, 2 horas ou 2 horas e meia no transporte público para ir, para voltar, sem tempo para a família, com quem as crianças estão crescendo. Você vai olhar em Cidade Tiradentes, aqui na leste, no extremo leste, o horário de pico do sistema de ônibus das pessoas é 13h30, 4 horas da manhã. Isso não tem cabimento, né? Para a pessoa chegar de volta em casa às 9 da noite. Então, isso está errado, isso não é qualidade de vida. Então, essa população da periferia de São Paulo, quando eu digo periferia, porque é das bordas, né, da cidade, fora do centro expandido, é onde estão as prioridades, onde a prefeitura precisa trabalhar. E você não acha, perfeito, você não acha que é muito legal tanto o prefeito, o vereador, que seja o deputado, eles têm que realmente fazer esse together, essa conexão com a liderança? É a grande liderança do bairro que realmente sabe os problemas que acontecem. Lembrando, Andréa, grande liderança. Não esses que pousam, né? Já não fazem praticamente nada e acabam, quando se tem algum evento, se aparecendo, dizendo que faz alguma coisa para o bairro. Eu estou deixando claro, as grandes lideranças. Sim, mas isso é muito fácil de você identificar as lideranças dos bairros, as pessoas que trabalham pelo bairro e as pessoas da sociedade civil. Você tem as lideranças institucionais, os presidentes de entidades, etc., como também tem os vereadores. Os vereadores conhecem os bairros. Hoje a eleição distrital de São Paulo era quase distrital. Agora, você tem também os líderes da sociedade civil, quanta gente como você, por exemplo, e outros, que se empenham pela cidade, né? que trabalham pela cidade, conhecem o lugar, conhecem os problemas. Né? Claro, é o que eu digo, eu aprendi a administrar a cidade, é falar com as pessoas, é ouvir as pessoas, é com elas que você tem que trabalhar. Eu só mencionei isso, Andréa, porque eu nunca vi alguém fazendo evento para a liderança. Eu nunca vi a valorização. Eu vou torcer que realmente, né, tenha aí um pensar diferente quanto à liderança. A liderança é muito mais lembrada na hora do voto. Eu gostaria que fosse bem ao contrário. O que faz evento, né? O que é fazer evento? E inaugurar a travessia do córrego. Isso aí é uma coisa meio antiga, né? Eu acho que todas essas coisas, quando você faz, você está trabalhando na cidade, é obrigação sua fazer. Não tem que fazer, tem que entregar imediatamente, não é esperar inaugurar, fazer festa. Deixa a comunidade que faça a festa, com a liderança local, exatamente, os líderes locais e a população, se quiserem, faz a festa. Não é o caso da prefeitura mobilizar aquele monte de coisa para vir inaugurar alguma coisa que, primeiro, está normalmente atrasado. Segundo, que foi prometido há muito tempo. Terceiro, que trabalhar e fazer as coisas direito é obrigação de quem se elege. Concordo com você, eu só disse a nível de valorização, né? A gente tem muitos eventos que a gente vê acontecendo, mas eu não vi nada que possa inserir a liderança, a grande liderança. Tá? Estou falando só mesmo nesse sentido. Andréa, por que votar em você para prefeito? Porque eu acho que as pessoas... Não, eu não tenho por que votar. Eu acho que as pessoas, por que elas votam em prefeito? Porque eu acho que para votar num prefeito você tem que procurar alguém que tenha experiência, primeiro, que conheça aquilo que vai fazer.
né, que já tenha passado pelos cargos, que conheça a cidade, que conheça o seu bairro, que tenha um bom diálogo com a sociedade. Né? Isso é essencial. Que tenha formação e, essencialmente, que tenha paixão pela cidade. Que esteja eu, por exemplo, e aí eu digo, por isso eu só quero ser prefeito. Eu, por exemplo, agora queria que fosse candidato a deputado federal, para depois, eu não quero ser deputado federal. Né? O meu objetivo, você vê, se eu só disputei uma eleição na minha vida, que foi a de vereador de São Paulo. E se fosse disputar outra, se for disputar outra, que vou em 2020, é a de prefeito de São Paulo. Eu não tenho interesse em outra posição que não aquilo para o qual eu me preparei. E é aquilo que eu tenho paixão, que é trabalhar para a minha cidade. Muito Então, bom. por isso, votar em mim. Ah, entendi. Não é uma aventura. Eu não vou fazer, para mim, ser prefeito não é fazer vestibular de prefeito. Entendeu? Eu vou entrar sabendo quais são as prioridades com um plano de governo que atenda às principais prioridades da cidade. Eu não vou entendi. brincar de transformar viaduto em parque, de fazer outras coisas que a gente sabe que até pode ficar bonitinho, mas está longe de ser uma prioridade da cidade. E você acha que por você ser da família Matarazzo, uma família rica, você acha que você sabe que os votos ele vem da população mais simples? Sim, vem de todos os lugares. Não, vem de todos os lugares. Mas o acúmulo, podemos dizer que o montante é das pessoas simples como a gente. Então eu te pergunto, você acha que aquele dizer, o Matarazzo ele tem outro mundo, ele nasceu em outro mundo, ele não sabe o que é passar fome, o que é um pai que realmente acorda e vê seus filhos com fome e não sabe o que fazer, se desespera e às vezes até se mata, enfim. Tem vários casos aí de suicídio. Mas não saindo do foco, eu te pergunto, atrapalha você ter nascido em um mundo diferente do nosso, da realidade? Eu não vi até agora todos os prefeitos foram tão mais pro mundo. Eu acho que não é vamos dizer, não estão nessa realidade que você falou. Não, eu acho que não atrapalha em nada, porque eu vou te contar uma história que é a história da minha família. A minha família chegou aqui na Zona Leste no final, no comecinho do século XX. Né? Chegaram da Itália em 1808, com o meu bisavô vendia banha de porco. Né? Foi para Sorocaba, teve uma vida muito dura lá, até que veio para São Paulo em 1900, começou aqui com a primeira fábrica, depois que ele conseguiu construir, foi o Moinho Matarazzo, lá na rua Monsenhor Andrade, que está até lá, está até hoje lá. E então a minha família é uma família que trabalhou muito para fazer tudo que fez e veio de baixo. E ao contrário, como dizia meu bisavô, lembre que o que a gente tem hoje, qualquer um pode nos tirar. Portanto, na sua vida tenha muita humildade e lembre que só não te tiram o que você tem na cabeça, o que você tem no coração. Uau. O resto, como vai, vem. Portanto, trabalhe e tenha humildade. A fortuna que a minha família fez foi em cima de muito trabalho. Quem está nos ouvindo aqui na Zona Leste, tenho certeza que sabe o quanto a Matarazzo empregou em Hermelino Matarazzo, principalmente, né, onde tinham as fábricas do polo depois saíram de São Paulo, obviamente, de papel celofane, de ácido sulfúrico e outras, de embalagens especiais, ou quem mais para o Jardim Aricanduva também, ou na Moca, no Brás, onde nós tivemos as fábricas, o quanto no Parque Piqueri, onde tínhamos a panificação, do lado do Parque Piqueri, que era a Chácara Piqueri, que era de um tio meu. Então, tudo o que foi feito construindo, ajudando a construir São Paulo. Né? Se você olhar os museus de São Paulo, foram doações da família Matarazzo, né? Do meu tio Francisco Matarazzo. Você vai no Museu de Arte Contemporânea, era o acervo dele que foi doado. O Museu de Arte Moderna, a mesma coisa, também foi doado por ele. O Parque Trianon foi uma doação da minha família para a cidade. Enfim, e N coisas, né? Eu acho que quem também mora na Lapa conhece bem o quanto as fábricas da Matarazzo de lá contribuíram para a cidade e para o estado de São Paulo e para o Brasil. Quer dizer, a Matarazzo ela foi o símbolo da industrialização brasileira
e do imigrante que chegou aqui sem nada e venceu, como 90% da população de São Paulo. Por que São Paulo é diferente? Porque São Paulo foi construída pelos imigrantes que vieram da Europa ou do Oriente, no começo do século XX, no meados do século XX, pelos nortistas e nordestinos que vieram depois nos anos 50, 60 e 70. Isso aqui é uma terra de gente corajosa. Ninguém veio para São Paulo procurar qualidade de vida. Todo mundo veio para São Paulo para trabalhar e para construir uma vida, inclusive os meus bisavós. Uau! Por isso que é legal ter esse programa, né? Existem programas que possam, através dessa comunicação, a gente conhecer mais as pessoas. Eu não conhecia esse lado do André Matarazzo. Parabéns, realmente foi de muita luta, né? Então tudo que vocês galgaram... Eu sempre digo, quando eu estava na Câmara de São Paulo, um dos amigos meus, bons amigos da Câmara, é o vereador Alfredinho. E o Alfredinho falou, ô Conde, ele me chamava de Conde. Uma honra estar aqui com você. Eu falei, Alfredinho, é uma honra a minha estar aqui com você. Eu vejo o seguinte, com todas as dificuldades que você teve na vida, indo por ele, de alguém chegar em São Paulo, com todas as facilidades que eu tive na vida, porque de certa forma, os meus avós trabalharam muito, fizeram muito, eu trabalhei muito também, mas, vamos dizer, não para conquistar o básico, né? O Alfredinho estava exatamente no mesmo lugar que eu. Então, essa é a coisa valorosa de São Paulo e das pessoas que estão aqui. É tudo gente que veio para trabalhar, gente vencedora. Eu admiro muito quem seja vencedor. E o paulistano é um vencedor, porque ele consegue ultrapassar todas as adversidades, né, em condições horríveis. Você disse uma coisa, estava falando, caracterizando, né? Por exemplo, quando a gente vê as enchentes aqui na Zona Leste, principalmente, você tinha lá na Vila Itaim, que depois foram feitos polders, que reduziu um pouco, você tem menos enchente, mas ainda continua com algumas enchentes pela região. Mas a do Aricanduva em especial. Nós, quando estávamos na prefeitura, fizemos tudo que podia para melhorar aquilo. Rebaixamos a calha, limpamos o córrego todo, levantamos as laterais dele, enfim. Mas continua tendo enchente. Como é que vai resolver essa enchente? Quando for feita um piscinão lá em São Caetano do Sul. Então você vai ter que convencer o prefeito de São Caetano ou alguém tem que fazer o piscinão. Mas a diferença de quem vê, eu sempre falo, quem conhece a cidade e quem não conhece a cidade. Quem não conhece a cidade sabe que tem enchente no Aricanduva, porque há anos tem. Mas ele está acostumado a ver no Jornal Nacional, no SPTV, no Jornal da Televisão. Então você olha aquela enchente, você fica penalizado, é um horror, mas aí muda a matéria, é outra coisa. Quem vai lá e vê a enchente, sente o cheiro que tem aqui, né? A gente sente a tragédia das pessoas que estão perdendo os móveis de novo, que estão pagando a sexta prestação porque compraram, porque já tinham perdido no ano anterior. Então, essa é a diferença de você conhecer a realidade, né, e você ouvir falar da realidade. Claro, como você disse, eu não passei fome, eu não tive a sorte de não ter passado por isso na vida. Mas eu nunca fugi da história da minha família e nunca deixei de valorizar aqueles que conseguem superar as imensas adversidades que existem num país tão desigual como o Brasil. Perfeito. Bom, lamentavelmente a gente está chegando aqui no final, mas eu quero abrir esse espaço agora para que você possa dar algum recado, aproveitar que estamos aqui. O Altos Papos com Cida Furacão, ele pega a Zona Leste inteira. Então, lembrar que a Zona Leste é uma área vital e essencial da cidade de São Paulo, com um potencial gigantesco. Itaquera, especificamente, ela tem uma colocação logística maravilhosa. Você quer dar um recado olhando para lá? Ela está entre o aeroporto de Guarulhos, o Porto de Santos, na saída da Marginal, na saída de todas as estradas. Quer dizer, é um lugar espetacular. Mas, ao mesmo tempo, essas são as vantagens que
você tem, mas a gente não pode esquecer a população. Ao mesmo tempo, a Zona Leste precisa de empregos, precisa de melhoria. Eu, quando fui secretário de Cultura do Estado, fiz as fábricas de cultura aqui na região leste de São Paulo, nos pontos mais vulneráveis da cidade. Eu sabia que fizemos 10, 5 delas na Zona Leste, na Sapopemba, no Belém, aqui em Cidade de Tiradentes, tem na Vila Curuçá, enfim. Por quê? O que é uma fábrica de cultura? A fábrica de cultura é um grande centro cultural, mas não só de contemplação, e sim de aulas, onde você tem aula de cinema, você tem aula de teatro, você tem aula de fotografia, de todas as atividades de DJ, de MC, de todas as atividades que o jovem gosta e que geram renda para ele. A cultura é um elemento transformador e hoje os empregos estão nas áreas ou nas atividades onde você usa criatividade. Mas o que nós precisamos, Zona Leste, regularização fundiária, essencial para trazer os empregos para cá, para não deixar 350 mil moradores de Cidade de Tiradentes, por exemplo, onde eles têm 5 licenças de funcionamento na região toda. É um absurdo. Você precisa levar pequenas fábricas, levar o comércio, porque tem potencial. A mesma coisa São Mateus e principalmente Itaquera. Itaquera eu acho dos lugares com um potencial gigantesco, é o lugar mais alto de São Paulo. E lindo, aliás, é uma região lindíssima. E outro dia fui aqui na Avenida Jaco Pêssego visitar uma granja de criação de codornas. Itaquera tinha os antigos pessegueiros, chácaras de pêssegos. Eu até consegui o tombamento de uma antiga chácara na rua, não sei o que, D'Angelo, chama onde, do lado Sábado D'Angelo, onde tinha uma antiga casa do Sábado D'Angelo, que era o proprietário de uma fábrica de cigarros, era a chácara dele. Eu andando por lá, indo visitar o padre Rosalvino, vi aquele muro alto, falei, o que é isso aqui? Eu olhei pelas grades do portão, a chácara original, de quando o Sábado D'Angelo doou para a TFP. Nós fizemos o tombamento e a ideia, quando eu for prefeito, é transformá-la num centro cultural, numa espécie de fábrica de cultura também na região. Enfim, Zona Leste eu gosto muito, trabalhei muito aqui, trabalhei em Ermelino Matarazzo, onde o Padre Ticão hoje tem uma obra social na Chácara Matarazzo, onde era a casa do administrador da fábrica lá. Enfim, agradecer você, te dar os parabéns pela sua liderança e aqui todo mundo que está nos ouvindo. Eu adorei o nome do programa de lá, que chama-se Bravos, como é que chama? Fortes e Corajosos. O quê? Grupo das Mulheres e Homens Valentes? Grupo mulheres. Das Mulheres e Homens Valentes. Esses são os paulistanos, são homens e mulheres valentes que construíram essa cidade, vindo de todos os lugares do Brasil, principalmente do Nordeste, e de todos os lugares do mundo, vieram construir essa cidade e esse estado. Como eu disse, ninguém veio aqui para flanar, para procurar qualidade de vida, veio para trabalhar. Perfeito. Eu quero agradecer essa audiência assim soberba. Os meus 2 parceiros, que é o Grupo VK. Eu também quero agradecer muito a Almeida Mohamed, que é a administração de imóveis, que é o meu novo parceiro. E claro, vou pedir aqui para o Rafael pegar um troféu que eu vou entregar para você. Um mimo para você lembrar aqui do nosso... Obrigado, imagina. Isso eu nunca vou esquecer, porque as imagens estão gravadas. Estão gravadas. Só um minutinho, deixa eu pegar para você. Esse daqui, só um minutinho. Esse aqui. Aqui está, Andréa. Obrigado, Fio. Obrigado, Cida. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo, você, tá? obrigado à audiência. Até a próxima.